Galera, seja bem-vindo, bem-vindas a mais um podcast, a mais um vídeo do YouTube. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial. É um amigo, um irmão querido, o meu melhor amigo aqui no Senegal, né? Graças a Deus. Eu sempre digo que Deus enviou ele para que a gente pudesse ter momentos bons aqui. Conheci ele no Instagram, né? Ele me seguiu, depois eu segui ele, a gente se tornou grandes amigos aqui no Senegal e grandes parceiros, né? Temos parcerias muito boas que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo. Eu sou cristão, Said é muçulmano. E como a gente é amigo? Muita gente vai se perguntar, né? Sim, muita gente vai se perguntar. Como é que existe essa amizade entre um cristão e um muçulmano? E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso podcast, sobre tolerância religiosa, sobre aprender um com o outro, sobre viver juntos, se respeitando, mesmo sendo diferente. A gente tá aqui, tudo improvisado, porque eu tô atrás do restaurante do Said, ele tem um restaurante aqui em Dakar. Então possa ser que o telefone toque, possa ser que alguém bata na porta, não é um problema, a gente vai dar seguimento ao nosso bate-papo, porque aqui a gente quer falar hoje sobre Islã, a gente quer falar sobre cristianismo, a gente quer falar sobre conviver em paz, né? Bater um papo saudável como a gente faz sempre que se encontra, né? Muita gente deve estar se perguntando, tu falou português agora, tu tem uma cara de árabe. Sim. E como é que tu fala português? De onde tu vem? Fala um pouquinho sobre você, sua origem, acho que vai... Vamos lá. Bom, meu nome é Said, como o Carlinhos disse. Eu nasci no Maranhão, sou brasileiro, porém de origem libanesa. Minha família veio do Líbano, então eu falo português, sou muçulmano nato. E estou aqui na África empreendendo, trabalhando e tive a oportunidade de conhecer o irmão Carlinhos. Exatamente. Falo irmão porque se tornou o irmão mais velho aí, apesar de não ser muito velho, mas... Mas é mais velho, né? Mas é mais velho. Eu sou o quê? 10 anos mais velho que tu? Por aí. Tu tem quantos anos? 28. Eu tenho 39. Então 11 anos. Me respeite, viu, meu querido? É engraçado porque na cultura árabe tem muito essa coisa, né? Como na cultura senegalesa também, né? Um país muçulmano, do respeito ao mais velho, a responsabilidade do irmão mais velho. Sim, com certeza. E eu meio que te adotei aqui como irmão mesmo, né? Exatamente. Eu já tinha mais tempo de Senegal, já estou há mais tempo no país, então... não só na cultura árabe, como na cultura africana, a gente se torna responsável pelo outro, né? Que está chegando, mais jovem, né? Sim. E a gente se ajudou bastante. Claro, é um pouco diferente esse podcast de hoje, porque eu estou sempre trazendo assuntos relacionados ao cristianismo, relacionados à minha missão aqui no Senegal, mas Said tem tudo a ver com a minha missão, porque Said ele faz parte da nossa vida, ele faz parte praticamente do nosso instituto. Apesar dele ser muçulmano, ele contribuiu muito com o nosso trabalho aqui, né? E eu vou contar só um pouquinho dessa história, beleza? Tranquilo. Said, ele quando chegou aqui, a intenção dele era abrir um negócio, né? Como um bom árabe, né? Sim. Que se espalha pelo mundo para abrir negócios e tal. É uma das coisas que os povos árabes fazem isso muito bem, sobretudo os libaneses. E Said me disse, Carlinhos, eu preciso empregar pessoas. E eu vi que você tem um centro de capacitação profissional. Então, praticamente 100% dos empregados de Said são pessoas que foram formadas no nosso instituto, velho. Sim. E isso é impressionante, cara. E são pessoas bem formadas que não me dão trabalho. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, ele é muito mais do que um parceiro, né? É um irmão. E hoje eu queria falar, Said, eu queria fazer algumas perguntas, porque muita gente tem curiosidade sobre o Islã no Brasil, sobretudo porque não é uma religião tão difundida no país, sendo um país de origem católica, agora com uma grande quantidade de evangélicos. O Islã ainda é uma religião ainda que sofre muito preconceito. Sim. No Brasil. Quais foram assim, os preconceitos que você sofreu estudando numa escola... não sei se você estudou em escola católica, né, no Brasil. Sim. A grande maior parte das escolas são católicas ou cristãs, né? O diretor cristão. Quais foram os preconceitos assim que você sofreu nesse... Bom, desde criança eu tive uma boa educação. Graças a Deus os meus pais me ensinaram muito bem a respeitar todos e a saber lidar com as pessoas. Até pelo fato de sermos comerciantes, então é uma vantagem no saber lidar e levar certas coisas na brincadeira. Porém, isso é uma coisa bem real, em que pouca gente sabe, mas sim, a gente sofre sempre algum tipo de preconceito, principalmente por parte dos colegas no tempo de infância. Homem-bomba, vai explodir, tá, né? Com a bomba na mochila, coisas do tipo. Por parte dos professores, não. Graças a Deus os professores eram todos
bem educados, todos bem instruídos. E lembro até hoje que uma vez até fizemos um trabalho na escola em que o professor de história colocou como um trabalho para toda a classe fazer uma apresentação sobre o islamismo com um tema secundário em que eu, por exemplo, coloquei como tópico que islamismo não é terrorismo. Uau. Então isso foi uma coisa muito bacana por parte do professor, porque eu acho que ele sentia, que ele via todo mundo ali, homem-bomba, vai explodir. Exatamente, para trazer essa pauta para dentro da sala, né? Sim. Claro que meus amigos sabem que eu não sou homem-bomba, que minha família não é nada disso, mas incomoda. O brasileiro tem esse lance de rotular, né? Sim. Se você é gordinho, gordo. Sim. Se você é muçulmano, bomba. Se você... Enfim, Exato. O brasileiro gosta de rotular as pessoas. Né? Exatamente. Mas é uma coisa que a gente vive no dia a dia, mas o nosso trabalho, quando a gente ganha uma certa maturidade, a gente já consegue falar disso de uma maneira mais leve, sem ficar chateado. Exatamente. E quebrando esses paradigmas, trazendo informação. Porque existem sim pessoas ruins, mas existem em qualquer lugar e eles podem estar dentro de qualquer religião, né? Exatamente. E uma minoria dessa não pode representar toda uma religião. Se fosse assim, o Brasil... Existe um índice de... A maior população carcerária no mundo é no Brasil e é um país cristão. Exato. Então, se o problema tivesse nas religiões, o Brasil não teria bandido, né? Exatamente. E o Brasil é o lugar que tem mais bandido no meio do mundo. Então, a gente resolve por aí. Mas é claro, as pessoas gostam de rotular, né? Sim, as pessoas gostam de estereotipar as pessoas. Exato, é o que eu costumo dizer. Às vezes você vai na favela... vou trazer a favela como exemplo, mas não é sempre assim. Às vezes tem bandidos muito piores que estão no centro de uma cidade luxuosa. É verdade. Mas às vezes você vê um traficante, não vamos falar de favela, vamos falar de um traficante. Você vê um traficante, às vezes ele tá com uma cruz no peito. E aquele cara, é verdade. E ele não representa. A grande maior parte tem nome cristão. Sim. E a mãe é evangélica. Exato. Porém, a gente muçulmano não costuma rotulá-los. A gente não vai dizer, traficante cristão. Não vai. Entendeu? Até mesmo porque se ele fosse cristão, ele não seria traficante. Exato. Assim como para nós, os terroristas não são considerados muçulmanos. Porque eles sujam a imagem da religião, né? É verdade. E, gente, eu sei que eu acho que eu nunca vi na internet um bate-papo tão aberto assim, né? Por isso que eu trouxe para vocês aqui o Said, que é um irmão, é alguém que a gente tá muito junto. A gente acabou de almoçar, a gente acabou de bate-papo. E na verdade esse podcast, ele nasceu de um bate-papo que a gente teve aqui. A gente disse, poxa, por que a gente não gravou isso? Exato. Né? E a gente disse, caramba, isso poderia ser um conteúdo bacana para nossa rede e para a gente poder falar um pouco sobre tolerância. O Brasil, apesar de ser um país católico, evangélico, é um país muito intolerante com as minorias, né? Sim. E as minorias é o quê? Os judeus, os muçulmanos, as pessoas que praticam religiões de matrizes africanas, sobretudo, são muito perseguidas pelos evangélicos no Brasil. E é muito interessante porque eu, no meu ponto de vista, eu não preciso perseguir ninguém para reforçar a minha fé. Exato. A minha fé, ela é reforçada a partir da hora que eu creio naquela pessoa, né? Que, como eu cristão, acredito na pessoa de Cristo. Então, assim, eu não preciso oprimir ninguém para que Cristo cresça na minha fé, na minha perspectiva. Assim como você não precisa oprimir ninguém para que o profeta Mohammed ele cresça. Exato. Na sua essência, na sua capacidade de ensinar, de lutar, tudo aquilo que ele fez para o povo islâmico. Sim. Mas é muito engraçado que a tolerância ela é um sinal, a intolerância, desculpe, ela é um sinal de fraqueza. Sim. Porque quando você repudia, quando você é intolerante, é como se você precisasse daquilo para se fortalecer. Exato. Muitas vezes quando a pessoa ela é intolerante ou ela é grossa, ela é rude com o outro, na verdade aquilo é uma falta nela, né? É verdade. Às vezes é uma falta de aceitação dela mesma, é uma falta de ela mesma entender que ela precisa melhorar algo dentro de si. Dentro dela. Antes de ficar atacando o colega, né? Porque às vezes tinha tudo para ser irmãos. Ou fortalecer a sua fé através do diminuir o outro. Não precisa, exato. Mas não precisa. Outra coisa, se eu diminuo alguém para mostrar que Jesus é forte, ele não é tão forte assim como eu acredito. Isso. É uma coisa interessante. É interessante isso, né? Bem interessante. Uma coisa que eu vou trazer aqui que não tem muito a ver, mas tem ao mesmo tempo com uma boa relação entre as religiões. Por exemplo, na minha cidade, chama Karaun, no Líbano, no Vale do Bekaa.
Fica pertinho da Palestina, Jerusalém, Israel. Lá tem uma igreja católica, né, na cidade, e tem 3 grandes mesquitas, né? A igreja, ela não tinha recursos para reformar. Já estava muito velha, aquelas igrejas rústicas, bonitas, de pedra Antigas, e tal. né? Então o fundo da mesquita reformou a igreja. Não acredito, velho. Sim, Olha só, gente. sim. Repete Fez uma aí. doação. O fundo da mesquita fez uma doação para a igreja católica reformar. Isso no Líbano. No Líbano, sim. Caramba, cara. Isso já aconteceu aí no Brasil? Já aconteceu na sua cidade? Comenta aqui embaixo se você já viu Sim. acontecer isso em algum lugar do Brasil, porque na minha cidade não acontece. É porque, infelizmente, o que o pessoal traz é só o contrário, né? Ah, muçulmano persegue cristão. Não, gente, não é o muçulmano que está perseguindo. Quando vocês verem isso, nada mais é do que um bandido perseguindo alguém. Uma pessoa ruim É uma pessoa ruim que está fazendo algo ruim. Aquela pessoa não e que representa. acaba sujando o nome de Exatamente. toda... E o não brasileiro, mas o ser humano, ele gosta de generalizar, né? Gosta de generalizar. Todo mundo, todos. Não é todos. Se tem um que não faz, não é todos, né? Exato. Que não é nem o caso de ser um, né? É uma pequena parte, Sim. assim como uma pequena parte dos cristãos também estão fazendo mal pelo mundo, né? Sim, tem de tudo, né? A religião, a palavra de Deus, ela é perfeita. Somos todas religiões abraâmicas, né? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo. A gente costuma falar isso, que a palavra de Deus ela é perfeita, mas o ser humano não é. Exatamente. Então, às vezes, você encontra líderes religiosos um pouco radicais, que misturam um pouco ali de alguma coisa que não tem nada a ver com a religião e utilizam isso de má fé, né? Não é o caso, não é o foco. O nosso foco é falar do lado bom. O nosso foco é falar dos bons líderes, da maioria. A grande maioria dos cristãos e a grande maioria dos muçulmanos são pessoas boas e a gente tem que reforçar isso cada vez mais. É verdade. É uma coisa interessante que eu e Saída a gente troca muito, e eu acredito que ele tenha aprendido comigo e eu com ele, que relacionado à Bíblia, né? Coisas da Bíblia e coisas relacionadas ao Corão. Sim. Eu particularmente, vocês sabem, eu sou cristão, eu sou missionário, eu sou uma pessoa de fé, mas eu não preciso... eu preciso conhecer o que o outro pensa. Eu gosto muito de aprender, ok? E não é o fato de aprender que isso põe em risco aquilo que eu acredito. Tem muita gente, muitos religiosos que não ensinam sobre outras religiões com medo que a pessoa desacredite, mas você está, na verdade, demonstrando a sua fraqueza. Porque se eu conheço sobre o Islã, eu posso viajar para um país muçulmano, e a gente sabe que existem lugares maravilhosos, né? A gente tem o Marrocos, tem a Turquia, tem o Líbano, que é Dubai. Todo mundo quer ir passear em Dubai. Quirguistão, Cazaquistão, são países lindos, maravilhosos. Sim. E que quando você conhece essa cultura, você chega lá, você respeita, você se veste adequadamente, Sim. Você não corre o risco de cometer uma gafe, né? Então, são coisas, assim como você que não é judeu, mas quer ir em Jerusalém, Israel e quer conhecer, ou como você quer ir num país cristão como o Brasil, ou seja, é muito importante você conhecer a fé do outro, a forma como o outro pensa, até para que você não cause um mal-estar numa conversa, não critique, enfim, eu acho muito interessante. Mas uma coisa que eu e Saída a gente faz muito é falar sobre Jesus. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar aqui nesse podcast, porque é uma coisa que todo mundo pergunta. Ontem mesmo uma pessoa perguntou: Jesus é o Messias para o Islã? E aí eu estava ontem fazendo um vídeo sobre uma festa tradicional aqui no Senegal. Vai ser um vídeo anterior a esse vídeo no meu canal do YouTube. E muita gente perguntando: mas você falou de sacrifício, Jesus? As pessoas acham que o Islã é uma coisa totalmente solta do cristianismo, quando na verdade tem algumas semelhanças. Sim. Porque Jesus também está dentro do Islã. Sim, Jesus está dentro do início ao fim, na verdade. Porque... Você vai concluir sua pergunta? Não, aqui a gente vai conversando, vai interrompendo, vai explicando. A maior diferença é que para nós, a gente não cita o termo Filho de Deus, porque para nós existe uma reza, Qul huwallahu ahad, que Deus é um só, né, que ele jamais gerou ou foi gerado. Então essa é a grande diferença para nós. Para nós, Deus criou Jesus. Isso. E desmistificando isso que você falou agora, sim, nós acreditamos em Jesus como Messias. Mas continua nesse nicho, porque também existe essa
Deus criou no Islã, mas ele nasce da Virgem Maria. Exatamente. Isso é importante, porque tem Sim. muito católico que me segue, muito cristão evangélico, Sim. e essa história é bem parecida com a Sim. história bíblica. Uma história linda, incrível, na verdade. Um dos milagres, uma das coisas feitas por Deus, em que ele mostra quão grande é o seu poder, né? Quão infinito é o seu poder. Deus ele mostra de 3 formas diferentes o que ele faz, o que ele quer. Ele cria ele cria Adão. Adão sem Pra pai. falar português, cara. Sim. Eu ia falar francês. Ia falar francês. Saíde fala português, Saíde fala francês, Saíde fala inglês, Saíde fala árabe. Árabe, exato. 4 línguas, bem faladas. Bom, então, Deus ele cria Adão sem pai e sem mãe. Ele cria Eva, só de pai, da costela Isso, de Adão. de Adão. Isso é historicamente tanto no cristianismo quanto no islamismo. E ele cria Jesus só de mãe. Então ele mostra de 3 formas diferentes que ele faz o que ele quer, né? Ele escolhe a Virgem Maria por sua pureza, sua santidade. Ela é tida no Alcorão como a mulher mais pura dentre elas, né? Inclusive no Alcorão tem um capítulo chamado Maryam, que é o capítulo de Maria, Maryam em árabe, né? Muita gente nem imagina isso, que tem um capítulo de Maria no Alcorão. Exatamente. Por isso que eu estou trazendo isso aqui, Sim. porque a gente vê o que a mídia mostra, né? Exato. E eu queria trazer isso para vocês que me seguem sobre essas semelhanças. Sim. Maria é virgem, ela recebe de um anjo, não é isso? Exato. A notícia de que ela vai engravidar. Sim. Ela questiona, né? De um menino chamado Jesus. Ela também é filha de José, não é isso? Sim. Desculpa, ela é esposa de José. Sim. Então, até aí a história, a gente tá junto. Claro. E ela questiona, né? Como? Porém, Deus diz, assim é, né? Se Deus quer, assim vai ser. Então, Jesus nasce, ele é tido para nós como a palavra de Deus na Terra. Ele veio para trazer a palavra de Deus na Terra. E para nós muçulmanos, ele continua vivo, né? Com 33 anos no céu, porque ele ainda não concluiu a sua missão. Isso. Porque para nós, ele é o Messias, ele vai vir no dia do julgamento final e o resto é bem parecido. Então é isso. A gente acredita igual que Jesus nasceu de uma virgem. Sim. A gente acredita que ele é a palavra. A gente acredita que ele não tem pecado, não é isso? Exato. Que ele é santo, né? Sim. E a gente só não... Aonde a gente se separa é que você acredita que ele foi assunto aos céus. Sim. E a gente acredita que ele foi crucificado pelos nossos pecados. Exato. Mas é interessante que, assim, em nenhum momento Jesus ele é colocado numa posição de inferioridade. Não. Nem por um nem por outro. De jeito nenhum. Porque ser assunto aos céus, biblicamente falando para nós cristãos, só teve 2 homens que foram assunto aos céus. Foi Enoque, que tinha ascendência de Adão, né, direta, e Elias, o profeta Elias. Uhum. E Elias foi um homem considerado assim. Elias foi tão forte, né, e teve tanto poder na palavra que João Batista é comparado com Elias, Jesus é comparado com Elias. Ele dizia assim, esse é o Elias, como se fosse, ele é igual a esse cara. Nossa. E é muito interessante. Mas nesse momento a gente tem uma bifurcação. Sim. Nesse momento e quando a gente rotula também Jesus na parte de titulá-lo, nem sei se essa palavra existe, titulá-lo, mas porque muita gente chama de filho de Deus, né? E a gente respeita isso quando falam isso, porém a gente não acredita como filho, a gente acredita como uma criação de Deus, Deus o criou. E como né? um profeta, né? E como um profeta, exato, como a palavra de Deus, dentre os maiores profetas, né? No Islã é citado muito fortemente Isa, que é Jesus em árabe, Isa. Inclusive em alguns filmes a gente vê Isa. É muito comum também, aqui no Senegal é Isa. Acho Isa. que fora do Brasil, da América, Sim, Jesus é muito conhecido na África e na Ásia como Isa. Isso. É porque vai mudando o idioma ali e vai pegando um sotaque diferente, né? Bom, também é muito citado Ibrahim, que é Abraão. Isso. Musa, Moisés. Que é a forma árabe de chamar esses nomes, né? Exato, porque a gente acredita que é o nome original deles, né? Porque Exatamente. normalmente aqueles povos falavam árabe antigamente. Isso. E tinham outras idiomas. Eles vêm do hebraico, do árabe, Exato. toda aquela região ali da Exato. Palestina. Então são 5 profetas que são fortemente citados. Jesus, Ibrahim, que é Abraão, Moisés, Muhammad e
Isa, Muhammad, Ibrahim, Musa e... Agora me deu um branco aqui, mas tem 5 profetas que são citados fortemente. Não, Davi não. Moisés, eu falei Moisés? Moisés. E Elias não, como é o nome? Abraão, Moisés, Jesus, Muhammad. São os principais, né? Sim, tem um quinto, me perdoem agora, mas a gente pode até comentar depois embaixo ali no vídeo e deixar direitinho. Mas uma curiosidade falando sobre as citações no Alcorão é que Jesus ele é citado muito mais vezes do que o próprio profeta Muhammad. Do próprio profeta Muhammad, Sim. é isso mesmo. Existem várias frases como lembrem das palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, o milagre de Jesus. Então é muito interessante tudo isso e desmistifica muita coisa, né? É verdade, é verdade. É interessante isso, e conversando com o Said, eu disse, vou trazer esse conteúdo para o nosso canal, para o nosso podcast, até para explicar mesmo, falar sobre tolerância. Eu nunca vi um líder evangélico, pastor, missionário fazer essa entrevista, então por isso que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. E falar um pouco sobre tolerância, falar sobre a nossa relação, falar sobre aquilo que Deus tem feito através de nós e que a gente não precisa concordar para a gente viver junto, né? Para a gente conviver em harmonia. Então, muita gente pergunta sobre Jesus no Alcorão, Jesus na Bíblia, mas em nenhum momento ele é tratado de forma desonrosa, né? Ele só fez algo diferente para os muçulmanos e para a gente que nós somos cristãos acreditamos de outra forma. Mas é engraçado que a gente conversou sobre isso, mas a gente nem conversa muito sobre isso, né? Não tanto, mas sempre que conversa flui bastante coisa. Flui bastante, né? Sim. E é engraçado, tanto eu como Said, a gente gosta muito de aprender um com o outro. E a gente sabe que nada disso põe em risco a nossa fé, aquilo que a gente acredita. Mas eu passei a admirar muito mais Said, eu passei a admirar muito mais o Islã e conhecer mais e quebrar alguns preconceitos, algumas barreiras que eu tinha, porque a gente normalmente é preconceituoso com coisas que a gente não conhece. Exato. E a gente tem medo de conhecer e quebrar essa barreira. Acho que o brasileiro tem preconceito com muita coisa, né? Tem preconceito com muita coisa e às vezes acredita em tudo que vê e não busca estudar melhor, né? Tipo, tem muita gente ainda que acredita que Alá é um Deus diferente do Deus. Não existe isso, né? Enquanto Alá é a forma árabe de dizer Deus, né? Assim como existe a forma hebraica, né? Existe em inglês, God, em francês, em espanhol, em russo, né? Deus é um só para nós e para vocês também, né? Deus é Deus, então... Deus criador, né? Exato, então do básico às vezes a gente acaba sendo ignorante por ter um preconceito com a religião do outro, né? Eu acho que ignorante é muito mais ignorante do que o preconceito. Sim. Porque preconceito é um conceito pré-concebido daquilo que você já estabeleceu como conhecimento, mas você nem estudou. Você simplesmente cria uma barreira e diz, não quero, não Sim. vou ouvir, não quero discutir sobre isso. É muito interessante. Como eu tinha dito, essa semana, e vocês vão ver no canal um vídeo antes desse vídeo, falando sobre a festa do sacrifício. Sim. Né? E muita gente me pergunta, Carlinhos, que festa é essa? Eu gosto muito de falar sobre o que está acontecendo aqui no Senegal. Eu não gosto de falar de outras religiões, porque eu não estou no lugar de fala, eu não sou dessa religião, mas eu acabo trazendo um ponto de vista interessante daquilo que eu estou vivendo para que as pessoas conheçam um pouco mais do meu dia a dia, da minha vida aqui no Senegal. Mas tem a festa do sacrifício, aonde aconteceu, onde está a bifurcação entre o cristianismo e o islamismo. O cristianismo é cristo-judaico, né, o povo Sim. cristo-judaico, e o islã. Falando um pouco dessa festa do sacrifício que foi essa semana. Como você viu, a festa do sacrifício para nós ela é a festa mais importante no calendário islâmico, né? São duas grandes datas, é o final do Ramadã, que é o mês sagrado de jejum, e a festa do sacrifício, que para nós é tido como Eid el-Kbir, a grande festa, né? Eid Kbir. Eid Kbir, grande. Kbir. Isso. Eid e Kbir. O Eid al-Adha, festa do sacrifício, né? O que acontece? Nessa festa a gente presta uma homenagem, né? É uma espécie de homenagear a fé incrível do profeta Abraão, né? Isso. Onde ele foi
altamente testado. Poucas pessoas acho que conseguiriam um desafio tão grande quanto esse, e ele não hesitou em fazer, né? Que Deus mandou que ele sacrificasse o seu filho. Então, antes de sacrificá-lo, Deus disse, não, já vi que a sua fé você ia fazer, ele ia fazer isso, né? Ele subiu o monte, preparou a madeira, tudo. Exato. Então ele ia sacrificar o filho, porém foi colocado um cordeiro em seu lugar, né? De Deus forma enviou divina. um Exato. animal, né? Exato. Deus colocou um cordeiro em seu lugar. Não, então mate um cordeiro, não o seu filho, né? Exatamente. Mas ele foi colocado em provação, uma grande provação. Porém, para nós, esse filho é Ismael. Que estava com Abraão. Para os cristãos, é Isaac. Então nós acreditamos que é o filho primogênito, porque já no caso... Conta a história, porque acho que tem muita gente que pode nem conhecer. Sim. Como tem muito cristão que não leu essa parte da Bíblia. Sim. E quando a gente está falando dessa parte da Bíblia, a gente está falando da Bíblia judaica. Ok? Porque a Bíblia cristã ela é composta da Bíblia judaica, dos profetas e da Bíblia cristã, que é a história de Jesus, é a história, os 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos, né? E o livro de Apocalipse. Então, é preciso entender, só para a pessoa entender que esses livros são os livros que foram escritos por Moisés, que a gente chama de Torá. O Velho Testamento, que né? A gente chama de Velho Testamento, é um nome bem esquisito, né? Tipo velho não presta mais. Mas é o Testamento de Deus, que foi escrito através de Moisés, que escreveu esse livro. E aí ele escreve o livro de Gênesis, o livro da criação e toda a história, né, da vida de Abraão. E ele conta essa história. E como foi essa história na perspectiva islâmica? Na perspectiva islâmica, quando essa situação ocorreu, Isaac ainda não era nem nascido, né? Então, Deus fala com Abraão. Ele fala com Abraão e é dado essa missão de ele sacrificar o próprio filho. Eu estou falando da gravidez. Sim. Deus diz, eu vou te dar um filho e tu serás, tipo, o primeiro. Sim, porém não é citado a questão da mulher, né? Como para vocês é citado a questão de que ele vai dar um milagre para Sara, né? Isso, que era a esposa de Abraão. Porque para nós o foco dessa história está no profeta Abraão. Isso. Exato. E no filho, gerado e no filho. Então é o primeiro filho dele para nós. Isso. Então ele é o primogênito de Abraão, independente da esposa. E de fato Ismael foi o primeiro que nasceu. Exato. Então é realmente uma questão até um pouco complicada de entender. É uma história complicada. Eu vou explicar aqui para vocês rapidinho. Deus de Abraão que ele vai ter um filho com Sara. Isso a gente lê no livro judaico, né? Que é a Torá. E os cristãos acreditam que esse primogênito ele tem que vir de Abraão e Sara, do casal, não só Abraão. Mas Sara, ela tentando acelerar as coisas, ela também já era velha, né? Que aí foi falta de fé da parte dela, né? De acreditar que ela poderia fazer, que Deus poderia fazer independente da idade dela. Ela pega a serva dela e entrega para Abraão e a serva engravida. Só que de fato essa serva dá à luz a Ismael, que é o primeiro filho de Abraão, mas não é filho do casal. E nós cristãos, a gente desconsidera a primogenitude dessa criança. Por quê? Porque não é filha do casal, mas os muçulmanos, sim, né, como ele foi o primeiro, o foco é no profeta, não no casal. E exato. Por isso Ismael é o primogênito. É o primogênito para os muçulmanos, exato. E Isaac é o primogênito para os cristãos. Mas aí nesse lugar tem a bifurcação. É uma grande diferença às vezes não dá para julgar exatamente, a gente respeita. Mas é um assunto que cabe muito estudo mesmo, lógico. Porque é uma diferença muito grande. E ela vai para a região da Ásia, né? Ela foge e se acredita que ela que dá origem aos povos árabes, não é isso? Através do Ismael, a ascendência de Ismael, não é isso? Sim, tanto é que quando ela foge, né? Ele pede para que ela fuja com o filho. Tem uma história exatamente, para não matarem. Exato. Não sei se vocês já viram, talvez podem até pesquisar Meca, que é o templo sagrado do islamismo. Acredita-se que ali foi feito o primeiro templo em adoração ao único Deus. Foi feito por Abraão. Exato. Né? Então Sara ela foge naquela região de Meca ali, ela vai embora na madrugada com seu filho.
E há um momento, uma coisa muito interessante que está ligado aos dias atuais e que também tem histórias cristãs que falam sobre o fato de ela ter tido medo de que eles morressem de sede, né? Que o seu filho morresse de sede. Uma região desértica e tal. Então ela pede para Deus a água para o seu filho não morrer. Então ela fica rodando ali naquele deserto, pedindo água e pedindo para Deus, porque eles já eram povos crentes em um só Deus, né? Ibrahim, que é Abraão, foi o pai das religiões, né? Monoteístas. Exatamente. Então, quando ela volta para perto do seu filho, ele está brincando na água. Então, assim, ali ocorre um milagre que é a Mait Zamzam, é a água de Zamzam. A providência de Deus, né? Exato. É a água de Zamzam, que é lá em Meca, no nosso templo sagrado, onde é feita a peregrinação. Exato. Então, acredita-se que aquela água ela tem qualidades divinas e é um símbolo, né? Exato. Muito forte, né? Exato. Então, quando a gente faz a peregrinação a Meca, por exemplo, como ela fez esse tour, vamos dizer assim, essa volta, pedindo para Deus água para o seu filho e tudo mais, a gente vai até aquele local, faz as orações, faz todo o percurso deles, e isso faz parte da peregrinação. Visitar a fonte de água que o filho de Abraão... Que é um grande evento. Exato. Né? Milhões de muçulmanos. Milhões. E a ida para Meca, eu acho que é um dos pilares do Islã. É o quinto pilar do Islã. Exato, é uma das 5 obrigações de todo muçulmano. Então me fala das 5, porque claro. A gente só falou da quinta agora. Fala aqui agora? Fala da primeira. Beleza. Até essa quinta, que é essa Sim. ida aonde o lugar, que foi um lugar de providência para Rebeca e o seu filho Ismael. E o seu filho Ismael. Gente, rapidinho, eu tô beliscando aqui um negócio só pra vocês saberem o que é isso aqui. É tâmara, velho. Tâmara, muito bom. O muçulmano come muito isso. Sim. E eu também como muito isso. É muito bom, eu tô num país muçulmano, é muito gostoso. Então eu tô beliscando aqui. Mas é interessante que a tâmara era uma das frutas que o profeta Mohammed gostava muito. Muito. É uma fruta que tem rica, vitaminas, né? Riquíssima em ferro, carboidrato. E no Brasil parece que é um pouco caro isso, né? Aqui é caro, né? Até porque é uma fruta que leva 80 anos para nascer, né? Para o pé começar a dar frutos, né? É verdade. Então é uma coisa que é muito citada no Alcorão, inclusive no capítulo de Maria, a gente fala que ela sentou embaixo de uma tamareira e comeu tâmaras, pois ela estava com medo de sentir muita dor no parto. Ela era rica, então. Sim. Então, no Alcorão cita que Maria sentou embaixo de uma tamareira, na sombra, né? E tem um provérbio que diz que quem planta tâmara não comerá tâmara. Não comerá tâmara, porque como dura 80 anos para dar a primeira leva, você precisa plantar para as próximas gerações. É engraçado que isso é um provérbio que fala sobre você semear para as próximas gerações. Exato, né? Não pensar... Porque como é que você vai plantar uma coisa que você não vai comer? Não vale a pena. Exato. Mas vale a pena na perspectiva de que as próximas gerações vão Sim. se alimentar. Mas enquanto eu belisco aqui os 5 pilares do Islã. Uma pessoa egoísta não ia plantar tâmara, não ia plantar nunca. Obrigado por você que plantou essas tâmaras. Muito Realmente. obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Bom, 5 pilares do Islã. Fazer a shahada, que é o testemunho, né? Acreditar que Deus é um só e que Muhammad é seu último mensageiro. Segundo pilar, fazer as 5 orações diárias. Terceiro... Sempre eu estou num país muçulmano, sempre chama aqui, né? Sim. Allah Akbar. Deus é grande, venha para a oração, venha para a salvação. As mesquitas fazem esse chamamento para lembrar as pessoas de orar. Quem mora aqui no país muçulmano está sempre ouvindo. Sim. E é bom até para os cristãos também estar sempre lembrando, né? Opa, tem que orar. Sim. Então, alarme, né? primeiro pilar é a shahada, que é o testemunho. Testemunho que Deus é um só e que Muhammad é seu último mensageiro. Quando eu falo Muhammad, é Maomé. Em português botaram esse nome, não sei porquê até hoje. Parece que é só em português que tem um nome diferente do mundo, né? Exato, porque o nome certo é Muhammad. Também no Brasil a gente chama Mohamed, né? Mohamed. Acho que é um sotaque brasileiro. Sim, então é o testemunho. O segundo é as 5 orações. Aí temos como terceiro o jejum, que é o mês do Ramadã, que é o mês da revelação do Alcorão, quando o anjo Gabriel desceu e revelou o Alcorão para Muhammad. O quarto mandamento é a zakat. Zakat é um pagamento de tudo que você ganhou no ano, você paga um percentual. Você pega um percentual daqui quanto, mais ou e menos? doa aos pobres.
Não sei exatamente, mas se não me engano é 2,5% de tudo. Eu já li uma coisa assim. Sim. É como se fosse um dízimo dos evangélicos. Sim, né? isso aí. O dízimo é mensal, a zakat é anual, é? A zakat tem que ser durante o mês do Ramadã. É a caridade obrigatória. E isso aí não tem nada a ver com a caridade que você, como ser humano, como muçulmano, tem que fazer sempre. Você tem que estar sempre ajudando as pessoas. Mas essa ela é obrigatória. É o 4º mandamento. E o 5º mandamento é, se possível, se você tem condições físicas e financeiras, fazer uma visita, fazer a peregrinação a Meca, que é lá onde eu falei, que é o templo de Abraão, de Muhammad. Onde Deus providenciou água para Ismael, exato, e Rebeca. Exato. Então esses são os 5 pilares do islamismo, né? Fazer as orações, acreditar que Deus é um só, fazer a peregrinação, fazer o jejum e a caridade. A caridade, que é a zakat. Zakat. Exato. Ah, que legal, cara, que legal. E uma coisa interessante que eu falei aqui, não sei se vocês perceberam, mas o mês do jejum, que é um dos mandamentos, é o mês em que o Alcorão foi revelado pelo anjo Gabriel. Uma coisa interessante também, vocês acreditam em anjos? Sim, a gente acredita em anjos. A gente acredita que Deus criou os homens, os anjos e os gênios. São seres... O que é esse gênio? Para nós eles são seres do fogo, né? Vamos dizer assim que é mais negativo, uma conotação mais negativa. Assim. É o que os evangélicos chamam de inimigo, demônio. Sim. Cada um tem seus nomes aí, né? Exato. Mas é como alguém que vem para não fazer o bem, né? Exato. São seres, né, obscuros aí que a gente não vê, mas acredita sim. E a gente tá... Às vezes vem em pessoas, né? Às vezes... Tem uns caras que é tão ruim. Sim, que Deus afaste de todos nós esse tipo de coisa. Ai, meu Deus do céu. Tem um pastor que diz assim, rapaz, o cara é tão ruim, que nem pro inferno dá pra ele ir quando morrer. Tão ruim que ele é. Misericórdia. Mas que coisa legal, que coisa bacana. Essa explicação é muito legal. E eu tô sempre trazendo aqui a visão também evangélica, cristã do Brasil, porque existem algumas semelhanças, né? E muda algumas coisas, claramente. Sim. Mas a gente tem a mídia que está o tempo todo falando, né? Sobretudo a mídia norte-americana, né? Que é a grande inimiga do Islã, e a gente sabe que por trás disso existe política, né? Petróleo, né? É o mercado, né, que está por trás. Então, às vezes um está atacando, o outro só está se defendendo, às vezes o outro está atacando, então... Essa confusão toda. Mas eu queria entrar num assunto um pouco mais quente. E eu não estou aqui para... Não é uma discussão, porque eu nem entendo tanto. Mas é um assunto muito falado no Brasil hoje, que é a Israel e a Palestina. Não, muita gente me pergunta, Carlinhos, por que você não fala nisso? Gente, eu não gosto de polêmica. A hora tá ok, né? Tá ok. Ele vai no aeroporto já buscar uma amiga dele. Todo mundo pergunta, por que você não fala disso? Vou dizer uma coisa pra você, vou ser sincero. Ele praticamente nasceu na Palestina, ele viveu lá, ele é palestino. Libanês, né? Eu sou brasileiro, entendeu? Posso estudar, posso ler, mas eu não estou no lugar de fala. Eu não vivo na pele o que os israelenses vivem, eu não vivo na pele o que os palestinos vivem. Exato. E tem sempre alguém querendo contar a história na sua perspectiva. Na sua perspectiva e acredita veementemente naquilo, acredita de uma forma... O caçador diz uma coisa, o leão, se tivesse o direito de falar, diria outra. Exato. Mas digamos que você agora seja o leão, né, que está sendo caçado pela mídia. O que é que você acha dessa história? Bom, eu, como libanês, né, a gente é praticamente, vamos dizer assim, irmãos, são vizinhos, é tipo Pará e Maranhão, é um colado no outro. Mas já foi Palestina, a região do Líbano? Sim, aquilo ali quando a Palestina era aquele mundo, né? Inclusive, mais uma coisa interessante, trazendo mais uma vez Maria, tem a primeira igreja em homenagem a Maria está no Líbano, né? O primeiro milagre de Jesus... esteve no Líbano. Quando ele transformou água em vinho... Acho que Tiro e Sidon, né? Exato. Inclusive tem foto no meu Instagram, exatamente lá na cidade em que Jesus transformou água em vinho. Então quando a gente fala, a gente tem um pouco mais de sentimento e propriedade para falar do assunto, porque a gente vê com os olhos o que acontece. Pisa na terra, A gente pisa na terra, a gente sente, a gente vê alguém que sofreu assim, cara a cara, e não só o que a mídia mostra. Exato. Então, a realidade ela é muito dura, né? Palestina sempre existiu.
é citada na Bíblia, né? Jesus ele é palestino, ele nasceu na Palestina. Nasce na Palestina, exato. Então, assim como Jerusalém sempre existiu, só que é tudo muito colado. Então, o que ocorre? Após a morte de Cristo, os judeus se espalharam no mundo. Né? Exatamente. E aí, já pulando assim mais de 1000 anos de um tempo para cá, eles já espalhados no mundo. O templo foi destruído, mais ou menos ali 70 depois de Cristo. Sim. Por que eu estou trazendo antes? Porque assim, o judaísmo e o cristianismo são mais antigos que o Islã. O Islã ele é a mais nova das 3 religiões. Exatamente. Acho que 650 ali depois de Cristo. Mais ou menos isso, 650 depois de Cristo. Então o Islã está aí com mais ou menos 1400 anos. O que ocorre? Os judeus já espalhados pela Europa encontram um grande problema chamado Hitler, né? Naquele tempo de guerras mundiais, etc. Então Hitler começa a perseguir. Não tem nada a ver com o islamismo, é um cara da Europa que começa a perseguir, a massacrar. É um cristão. Um cristão começa... Entre milhões de aspas. Entre milhões de aspas, a gente não representa, né? Então o cara começa a massacrar, então a galera começa a voltar em massa para suas origens, Jerusalém. Exatamente. E já não cabia todo mundo em Jerusalém. Uma cidadezinha. É como se o libanês hoje voltasse pro Líbano. Nossa, ia explodir o país, porque... O Brasil é o país que tem mais libanês fora do Líbano. O Líbano tem 6 milhões. E no Brasil tem mais de 10 milhões. No Brasil tem 12 milhões. 12 milhões. 12. Se os 12 voltam pro Líbano, acabou o Líbano. Acabou o Líbano. E tem mais 5 milhões no Canadá, mais 10 milhões na Europa. Aqui no Senegal. No Senegal tem 50 mil. Então, assim... voltaram, né? Houve um êxodo, vamos dizer assim, Exatamente. de novo. A galera perseguida voltou. O que contam? Por exemplo, tias, primos que eu tenho, eles falam, não, a gente não tem guerra entre nós. Fiquem, voltem, usem nossas terras, porque são vizinhos. Exatamente. Judeus e muçulmanos já não brigavam, entendeu? E aí o pessoal foi voltando, foi morando. Começaram a ter problemas, brigas de bairro, brigas de religião, começaram a ter pequenos problemas. E o caos começou a ser instaurado, principalmente por fatores políticos e não religiosos. Sobretudo externo, né? Influência externa. Influência externa fortíssima. Então, o que ocorre em um determinado momento em que a coisa começa a fugir do controle? A coisa começa a fugir do controle e os países colocam a mão. Sobretudo e principalmente Inglaterra e Estados Unidos, né? Exatamente. Foram, vamos dizer assim, os campeões da Guerra Mundial. E aí eles ficaram responsáveis pela paz naquele setor. Tipo, o cara que não tem nada a ver com aquilo. Não tem nada a ver, vai lá e não, eu vou organizar vocês. Então, assim... então eles criaram a ONU, né? E um dos primeiros grandes feitos, eu vou chamar de mal feitos, desculpa aí, mas eu considero isso... Não. Você fala o que você sente aqui nesse podcast. Sim. E está totalmente aqui aberto para você. Então, um dos primeiros feitos da ONU foi simplesmente decretar que a Palestina deveria ceder mais ou menos aí 35% a 40% do seu território para os judeus. E aí você imagina, de repente, após uma guerra, algumas brigas ali, Inglaterra e Estados Unidos chegam no Brasil e dizem que vocês têm que dar todo o sul do Brasil para a Argentina. Então, a galera não aceitou. Começaram as brigas, começou a perseguição e começou um ato de expulsão dos palestinos, expulsando eles para a Jordânia e Líbano. Alguns países árabes se juntaram, alguns países que inclusive eram amigos dos Estados Unidos, como Iraque, Afeganistão, Saddam Hussein, eles eram parceiros antigamente. Se juntaram a Egito, Líbano, Síria, Palestina, Jordânia e foram em uma operação para atacar Israel, porém falharam, porque Israel se juntou a Estados Unidos, Inglaterra, países muito mais fortes de forma bélica, né, em armamento, e muito mais fortes e organizados com estratégias políticas, porque o dinheiro infelizmente manda. E Estados Unidos foi comprando aos poucos alguns e fazendo eles se retirarem, e foram deixando a Palestina sofrendo sozinha, infelizmente. Definhando. Então o que acontece hoje, o que resta da Palestina é a faixa de Gaza, que nada mais é do que um cantinho da Palestina que sobrou, porque todo o resto já foi dominado por
por Israel e ninguém faz absolutamente nada. Israel / Estados Unidos. Exato, Israel / Estados Unidos, com armamento fortíssimo. E é o que ocorre, a mídia mostra palestinos jogando algumas bombas, alguns mísseis em Israel, e o povo Israel, o povo santo, sendo protegido e tal. Vejam só, não estou generalizando, né? A política é muito suja, as pessoas são boas, as pessoas sofrem com isso de ambos os lados. Verdadeiros judeus, eles não são a favor do que fazem com a Palestina. Exato. Inclusive existem marchas, passeatas de judeus lado Pela a lado, paz, né? lado a lado com os muçulmanos, dizendo que a gente não aceita isso que está sendo feito. Então o que ocorre muitas vezes é que a pessoa não entende o que tem por trás da história e a intitula terrorista. Muitas vezes aquele cara que está sendo chamado de terrorista, ele perdeu a casa, perdeu a mãe, perdeu os filhos e ele já não tem mais nada na cabeça. E aí vem alguém realmente terrorista, usa da fraqueza dele, do sofrimento dele, Exato. e lhe entrega um monte de bombas. Exatamente. Então fala, vai lá e se vinga. Então assim, eu estou trazendo várias coisinhas que se entrelaçam, mas para dizer que realmente a questão Palestina e Israel ela é muito delicada. Porque enquanto a Palestina não se sentir respeitada, em que ao menos devolvam um pouco das suas terras para que eles vivam em paz, é como se esse ciclo, essa roda não parasse. Guerra. Infelizmente. Haverá guerra, né? Infelizmente. É um assunto muito complexo que merece horas de explicação, Claro, horas de claro. estudo, mas é muito interessante entender que direitos humanos não são respeitados muitas vezes, eles simplesmente invadem hoje em dia, eles chegam com um exército fortíssimo, escolhem um quarteirão e começam a derrubar suas casas, começam a invadir e expulsam os árabes para outra cidade. Alguém vai se revoltar nessa história e a briga não acaba, É infelizmente. interessante isso, gente. Ouvi de um palestino, né, quase palestino, porque fazia parte da Palestina, de um muçulmano. Eu queria dizer para você, não quer dizer que eu concorde com a posição de Said, mas a ideia é buscar a opinião de uma pessoa que está no lugar de fala, porque a gente está sempre ouvindo gringo falando do problema, que são problemas locais. Exato. Eu estou no continente africano, né, que é um continente que foi praticamente todo colonizado por europeus, e tem sempre europeu querendo falar do continente africano, como se eles fossem negros, como se eles estivessem no lugar de fala. Exato. Da dor do povo africano. E é o povo africano que tem que resolver os problemas deles. Sim. E falar do seu povo, falar daquilo que incomoda. Então, é muito interessante trazer Said aqui, e é muito rico para o nosso canal. E eu também quero poder um dia trazer um judeu para estar falando também Sim, desse ao lado assunto. dele, né? Exatamente. Sim. Como eu digo que existe a história do caçador, a história do leão, de que está sendo caçado, né? Usando aqui uma analogia. É muito importante a gente ouvir as duas versões. Mas o mais importante que eu acho dessas histórias, da história entre a Palestina e Israel, é que quando tem alguém de fora tentando resolver um problema que poderia ser resolvido pelo próprio povo, esse problema nunca vai acabar. Porque todo país que tem riqueza mineral, ouro, diamante, petróleo, ou você é amigo ou você é inimigo dos Estados Unidos. Ou você é amigo, estou falando dos Estados Unidos, estou falando de países europeus, de países que de fato exploram outros países menores. Ou você é amigo, se você é amigo, você se vende. Exato. Se você se recusa a se vender, você vai ser inimigo e você vai sofrer muitos ataques. Pelo menos é uma visão superficial e que eu tenho visto em outros lugares também do mundo, né? Principalmente quem tem petróleo, né? A gente sabe disso, a gente sofre isso no nosso país, a gente sofre isso em alguns lugares da América Latina. E isso é muito sério, né? Inclusive existe uma história da maldição do petróleo, né? A gente descobre que tem petróleo, o país está amaldiçoado porque, apesar de ser uma bênção, ser um mineral que tem um valor muito grande para o mercado, mas aí países menores que não produzem o suficiente para si vai querer se meter, né, a comprar o seu petróleo e a negociar no seu país. E infelizmente é isso que ocorre. É até uma vergonha às vezes ver alguns países árabes que poderiam interferir, falar, gente, para essa guerra, parem a matança. E tem muito poder. Tem muito poder, mas estão de boca fechada, porque quem manda, presidentes, príncipes, estão vendendo petróleo e infelizmente o dinheiro e o poder muitas vezes fala mais alto do que a paz, né? Porque é aquilo que eu costumo dizer, uma Bíblia, um Alcorão, é gratuito.
Se eu te pedir uma Bíblia de presente, você vai me dar. Se você me pedir um Alcorão, eu vou te dar. Então, é gratuito. Mas eu não peço porque eu já tenho. Exato, mas uma arma, ela custa caro. Verdade. Então uma arma, ela dá dinheiro. E, infelizmente, a grande parte dos problemas do mundo hoje está ligada a alguns grupos que vendem armas, que causam o terror, que fazem países brigarem entre si. Porque as religiões, elas não têm motivo algum para se matar. Essa é a verdade. É verdade. Cada religião tem ali a sua vertente de bondade, de ajudar o próximo, de fazer o bem para que haja paz na Terra. Gente, a gente já está caminhando aqui para 50 minutos. Eu não queria tomar o tempo todo de sair, ele tem um compromisso. Mas uma coisa que me emociona muito quando eu falo de sair, e eu falo de sair nas minhas redes sociais, é que um deles foi dormir num quartinho que eu tenho. Eu estou sempre mostrando o meu quartinho no meu Instagram. E ele viu que não tinha piso. E ele disse, cara, eu vou doar o piso. Ele não pediu para falar isso, né? Ele vai ficar até constrangido por eu estar falando isso aqui no vídeo. Mas a ideia é assim, falar de alguém que tem um coração muito bom, né? Sair para mim hoje é um exemplo, apesar de ser jovem, mas é um exemplo de gestor, né? Obrigado. Um dia desse eu vi que ele levou todos os seus funcionários para um restaurante, que é um dos restaurantes mais bacanas aqui, né? Levou a galera para a galera comer, teve um momento bom, e não são todos gestores, nem tampouco gestores cristãos que têm a minha fé. Então, e eles levou, a grande maioria dos funcionários, eles são cristãos, são da minha igreja, são pessoas que fizeram a formação no Instituto Dorcas. Então, Saíd dormiu comigo nesse quartinho, acredito que 2 vezes, né? 3 vezes a gente foi lá, passou a noite, ele conheceu a escola ainda quando estava construindo, e ele disse, caramba, não tem piso de cimento, tem alguns buracos, tem alguns insetos. Ele doou a cerâmica para o nosso quarto. E o nosso quarto hoje tem cerâmica. Muitas pessoas, muitos cristãos que vieram aqui nos visitar, dormiram no quarto que tem cerâmica, porque um jovem muçulmano fez essa doação. Eu estou dizendo para você isso aqui para que a gente acorde enquanto igreja evangélica, né? Nós somos a maior parte cristão no nosso país e a gente tem muitos problemas sociais. E não só aqui no continente africano, mas no país, no nosso país. Um índice de desemprego altíssimo, Saíd empregou uma boa parte das pessoas da minha igreja, pessoas precisando, muitas obras sociais precisando de recursos. Saíd investiu no nosso projeto, mesmo sendo muçulmano, e isso me ensinou muito, Saíd, sobre tolerância, cara. Eu acho que foi a maior lição. Talvez você não seja, na sua religião, um ícone do Islã para o Islã. Um ícone para o Islã da sua religião. Talvez as pessoas você não seja tão conhecido, mas você, enquanto muçulmano, você foi exemplo para mim. Obrigado. Né? Quando você fez aquilo, eu disse, Deus, eu mudei a minha concepção sobre o islamismo. E eu acho que nós, enquanto cristãos, enquanto muçulmanos, judeus, candombleístas, espíritas, todas as religiões que são presentes no nosso país, a gente pode mostrar um pouco da bondade que há em nós, da fé que há em nós através das nossas ações. Então, Saíd fez isso com maestria, né? Eu já conhecia alguns muçulmanos no Brasil e sempre o tema era um pouquinho tenso, falar sobre religião, mas Saíd é o cara que trouxe leveza na fala. É um cara assim, eu costumo dizer que é assim, uma pessoa muito próxima de Deus e que me ensinou muito mais sobre Deus do que alguém da minha própria fé. Obrigado. E eu recebo muitos cristãos aqui, viu? Então, Saíd, eu gostaria de agradecer a tua presença. A gente já está meio que estourando aqui seu tempo. Muito obrigado. Eu queria que você desse aí uma palavra final. Ainda tem uns 5 minutos aqui. Pode falar o que você quiser. Claro. Obrigado, fico lisonjeado. Ficou nervoso. Fiquei nervoso. Porque para mim é muito importante o reconhecimento, e eu não tenho vergonha jamais de reconhecer. Eu sou aquele cara que liga para a família, que diz que está com saudade. Eu não tenho orgulho. Eu ligo para tio, ligo para tia, ligo para todo mundo, porque eu acho que a gente não sabe o dia de amanhã. Então vamos aproveitar, vamos amar um amigo, vamos respeitar o próximo, porque se a gente estudar a fundo, realmente é o que eu falei agora há pouco, nenhuma religião vai ensinar a matar o outro, nenhuma religião vai te ensinar a ser inimigo do outro. Pelo contrário, se a gente seguir os princípios delas, aprendi com um tio meu uma vez na infância, nunca esqueci. É como se fosse uma árvore
de cabeça para baixo, o tronco vai ficar para cima. Tudo vai levar no mesmo rumo, na mesma direção, que são bons princípios, respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, fazer jejum, fazer as orações. Então, agradeço demais a oportunidade. Enfim, saiu esse podcast. Tentando, né? Sim, espero que gostem. E eu peço realmente do fundo do coração que todos vocês busquem sempre entender as coisas de uma forma equilibrada, com equilíbrio, não sermos aquela palavra que você me disse uma vez, quando você gosta de azul, significa que já não gosta do vermelho. Intolerante. Não vamos ser intolerantes, não vamos ser daquele time que, nossa, você come tâmara, então você odeia pera. Não sei. A polarização. Polarização, Isso. exato. Vamos evitar isso no mundo, porque há um ensinamento islâmico que diz que a felicidade está no equilíbrio. Então vamos tentar ter mais equilíbrio, né? Nada de extremos, não vamos ser nem tão para cima, nem tão para baixo. Vamos ter esse equilíbrio aqui, respeitar o próximo. Exatamente. E fazer o melhor possível todos os dias. O projeto do Carlinhos é um projeto essencial. Eu vou dizer que é um projeto essencial. É um exemplo de ser humano. Eu tiro o chapéu, porque não é fácil você estar há 8 anos fora da sua casa, fora do seu país, acreditando e investindo e lutando por um povo que talvez nem te conhece, né? Exato. Muitas vezes nem te conhece. As crianças que vão estudar lá talvez nem sabem quem é Carlinhos. Então isso é abençoado e que Deus abençoe todos vocês, todos nós. E obrigado, tamo junto. Solta um árabe aí pro pessoal ver que tu fala árabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Deus os abençoe e fiquem com Deus. Valeu, meu querido, obrigado, viu? Gente, se inscreve no canal, aperta o sininho porque toda sexta tem vídeo aqui no canal. Valeu. Valeu, Saíde. Obrigado, meu irmão.